Muito bom dia. Eu agradeço a presença de todos no nosso primeiro encontro do ano de 2023, no âmbito do ciclo de webinários do Comitê de Contratações Públicas do IBDIC. Comitê esse que é coordenado pelo Alexandre Aroeira, a quem eu agradeço pela iniciativa. Também agradeço a todos os membros desse comitê, do qual eu e o Guilherme fazemos parte. Agradeço ainda ao IBDIC, na pessoa do seu presidente, o Vitor Madeiras, pelo apoio, por oferecer as condições para a concretização desse projeto, que desde 2021 vem tratando com um enfoque voltado para as obras e para os serviços de engenharia, de temas que são tão relevantes acerca da aplicação da Lei 14.133 e dos potenciais desafios para os seus operadores. Um agradecimento especial ainda aos participantes desse webinar, que são grandes conhecedores das contratações públicas. Agradeço a Andréa Ache por ter aceitado o nosso convite e por compartilhar conosco o seu conhecimento, sua experiência. A Andréa, que é advogada, ela é especialista em Direito do Estado e é coordenadora geral de normas da Secretaria de Gestão, do Ministério de Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Também agradeço ao Guilherme Reisdorfer, parceiro no comitê. O Guilherme ele é mestre e doutorando em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo, e ele é advogado especializado em licitações e contratos administrativos. Bom, ingressando no tema de hoje, vejam que a nova lei, no seu artigo 5º, ela alçou expressamente o planejamento ao patamar de um princípio. Então, a observância é mandatória, mas ele também se presta ao atingimento dos próprios objetivos do processo licitatório, estes trazidos pelo artigo 11 da lei. Então, como nós sabemos, e é notório, o Brasil ele tem um crônico problema relacionado à etapa de planejamento que nós vemos aparecer como fundamento para o julgamento de irregularidade de diversas contratações pelas cortes de contas no país afora. Por isso, o protagonismo dado ao planejamento pela nova lei, com a necessária inter-relação com a governança, que deve ser estruturada, deve ser incrementada, então preservada pela administração. Então, desse modo, eu acho que há uma evidente valorização pela nova lei da chamada fase interna do procedimento licitatório, de forma que nós possamos assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado mais vantajoso para a administração, para que nós possamos assegurar a justa competição, com tratamento isonômico entre os licitantes, e também para que nós possamos incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. E aqui nesse ponto, vale trazer o merecido destaque ao parágrafo único do artigo 11 da 14.133, segundo o qual a administração ela é responsável pela governança das contratações, ela deve implementar os necessários processos, as estruturas internas para alcançar esses objetivos que eu falei há pouco, para que haja até um ambiente de contratação confiável, para que seja alinhado ao planejamento estratégico. Então, notem que já em cumprimento a essas diretrizes da nova lei, em relação a uma das vertentes do planejamento, vejam a relevância, por exemplo, do Decreto Federal 10.947, de 21, que dispõe sobre o planejamento de contratações anual da Administração Federal, institui seu sistema de planejamento e de gerenciamento de contratações, e vejam que um dos objetivos expressos do plano é justamente sinalizar intenções ao mercado fornecedor, de forma a aumentar o diálogo potencial com o mercado, de forma a incrementar a competitividade. E isso deixa muito claro que a dimensão do planejamento ela vai muito além do que ter projetos de qualidade, o que é sim imprescindível, mas o adequado planejamento ele deve inclusive ter um impacto direto no próprio setor privado, na medida em que este vai poder se preparar para eventuais certames de interesse. Então, dando seguimento no nosso cronograma, eu gostaria que você, Andréa, fizesse um apanhado geral, enfim, trazendo a sua rica experiência, agora também na elaboração de decretos, de mais normas voltadas à plena aplicação da nova lei, e já aproveito para, seguindo a lógica das contratações públicas, lançar as 3 primeiras perguntas, ainda na etapa inicial do nosso tema. A primeira é: qual seria a melhor interpretação acerca do término do sigilo sobre o valor estimado da contratação, à vista da disposição contida no artigo 18, parágrafo 1º da nova lei, que fala que o sigilo pode ir até a conclusão da licitação, mas quando seria essa conclusão
sobretudo considerando o veto ao artigo 24, inciso 2 na nova lei, segundo o qual o orçamento ele seria tornado público apenas imediatamente após a fase de julgamento das propostas. A segunda é se na contratação de obras e serviços de engenharia haveria vedação à pesquisa com fornecedores para a obtenção do valor estimado na contratação, frente ao disposto no artigo 23, parágrafo 2º da nova lei, sobretudo diante da previsão da Instrução Normativa 91, agora de dezembro de 22, do então Ministério da Economia, que autoriza a aplicação do Decreto 7983. E a terceira, qual seria a importância do novo registro cadastral, que tem previsão de ser unificado, convocação nacional e que agora também se dedica à avaliação da atuação do contratado na execução das obrigações assumidas? E por quanto tempo valeria uma anotação de mau desempenho, por exemplo, na execução contratual, diante da aparente ausência de previsão legal sobre o ponto? E aí, eu gostaria que, se você pudesse, que você nos desse um eventual panorama regulamentar desse instituto. Então, passo a palavra a você, Andréa, e na sequência a gente ouve as impressões e as próximas perguntas do Guilherme. Muito obrigada. Bom dia, gente. Agradeço, antes de tudo, né, os agradecimentos ao IBDIC, a você, Jéssica, ao Guilherme, pela atenção, pelo privilégio, né, de estar aqui hoje, né, numa seara de compras, né, que eu vivo minha vida hoje em torno disso. São mais de 13 anos fazendo essa parte de compras. Obviamente que a gente não sabe tudo, mas a gente estuda o dia todo, tenta de fazer o melhor que a gente quer, assim que pode, né? Eu vou pensar a sua fala um pouquinho, né, na parte de planejamento ali, porque realmente você foi muito certeira nessa parte. Por quê? Porque o planejamento não era bem visto antes, né? Quando é que ele começou a ter um sustentáculo administrativo, né? A partir do acordo 2622 de 2013, quando o Tribunal de Contas fez um grande monitoramento, né, sobre essa parte de planejamento, houve chamada... Eu posso contar uma historinha pequenininha, tá, gente? Eu não vou demorar muito, não, mas acho que é importante para que todos os atores entendam porque o planejamento hoje veio na lei muito mais forte em termos de governança e governabilidade. Eu arrisco a falar que não é só uma governança, ele teve também a governabilidade, né? Então, ele veio de lá, houve a chamada FOC, que é a Fiscalização de Orientação Centralizada, onde houve diversos apontamentos do tribunal, feito por amostral nos órgãos, para ver a deficiência que os órgãos tinham, desde o titular, que assume a pasta na parte de licitações, em parte de recursos humanos, em falta de capacitação, em ausência de um planejamento de contratações, a ausência de assimetria de informações com o mercado, a inviabilidade de ouvir o mercado antes para poder fazer a melhor descrição do objeto, e propriamente dito foi um rol bem extensivo. E, obviamente, né, foi bater na secretaria nossa, de gestão, porque é um monitoramento para toda a administração pública federal, direto ao TAC fundacional. E isso também foi respingado nos outros poderes, também porque esse acórdão serviu de um guarda-chuva para os poderes todos. E a partir deste acordo, que a gente teve que fazer todo um controle é chato, né? Vamos falar outra palavra mais suave. Assim, teve que fazer todo um estudo de regulamentar de como eu olhava aquilo no aspecto orçamentário, porque eu tinha que fazer um planejamento que também não é o planejar as compras só, eu também tenho recurso público para poder fazer a contratação, né? Como eu fazia isso orçamentariamente, como eu fazia isso na necessidade do órgão e como eu também faria isso, né, na questão de recurso humano, propriamente dito, como eu capacito essas pessoas para que as compras não sejam também desaguadas em maus contratos. Ou seja, na verdade, foi visto essa parte do planejamento em si. Eu vou fazer duas extremidades aqui, né? Quando eu planejo a minha compra, a seleção de fornecedor não tinha muito problema de fazer uma seleção, tinha uma expertise aqui, porque as compras viviam muito mais na parte aberta, né, da sessão de lances, do que eu preocupar com essa parte inicial, e a gestão do contrato poderia ser mal, porque se eu fiz mal aqui, planejei, obviamente eu podia até selecionar aqui mal a pessoa, porque eu planejei mal aqui. E a gestão do contrato não era tão efetiva assim. Então, essa parte de
essa extremidade foi revista e começaram a vir as primeiras normas de planejar a contratação, que foi em 2019, que nós começamos a primeira regra 18 para 19, que começou a vir essa menção de planejamento mais efetivo, de controle, para não só aspecto orçamentário, mas voltado também ao público maior que a gente tem de relevo hoje, que é o licitante. Para quem que eu preciso informar? Eu não faço minha licitação para minha casa. A gente tem que olhar hoje que a licitação, eu tenho uma visão muito mais ampliativa, né? Eu não faço as contratações hoje para repor água no meu ministério. Eu faço para política pública, para prestação de serviço de uma sociedade. Então, eu tenho que olhar quem? Conversar com o fornecedor, chegar mais próximo dele para que isso dê certo. E essa foi toda a visão vindo desde esse acordo de 2013 até a confecção desta lei de 2021, que foi a 14133, que foi um grande consolidado, né? Todo mundo fala que ela é muito analítica, é muito complexa, é muito repetida, mas assim, gente, se você não tivesse uma lei dessa amparado, até com as definições que ela tem, hoje o gestor talvez não tivesse um manejo tão bom assim, é um caminho, né? A gente tinha que várias leis pulverizadas, 8.666, 10.520, 12.462, então eram muitas normas esparsas, né? E é para você regulamentar todas. Ah, mas André, você vai ter que regulamentar um monte também a sede, né? Eu falei, André, aqui, desculpe, viu, gente? É a secretaria que é o órgão central. Ah, mas o órgão central terá que regulamentar todo, um monte de... Tem que regulamentar, porque a lei deixou para todos os entes da federação a capacidade de regulamentação, porque a gente não consegue atingir todo mundo. Então, o legislador foi muito sábio, né? Eu quero deixar bem claro aqui que a capacidade tem 45 menções na norma, na Lei 14.133, de palavra regulamento. Então, essas palavras regulamento são de eficácia limitada, ou seja, enquanto eu não regulamentar, elas não são auto-aplicáveis. Ou eu faço um grande decretão, ou eu faço normas pequenas, que para a visão, né, como a gente aqui no executivo, né, foi visto como uma boa prática as normas em decreto e algumas em instruções normativas. Eu vou entrar nesse ponto também, se eu estiver falando muito, Jéssica e Leve, vocês me dão um break aí. Pega a gente no coisa que a gente gosta, né? Fica difícil. Aí vamos lá. Então o que acontece? Quando a gente, então, o que está na palavra regulamento, a gente usou por preceito constitucional, todos por decreto do executivo mesmo. E aquelas que têm eficácia plena, hipoteticamente, eu vou dar um exemplo prático, a forma de lances, lá, aberto e fechado, a modo de disputa. A lei diz que ela é aplicável, mas como que ela é eletronicamente? Quanto tempo é isso? Como que eu faço as propostas? Como eu coloco no sistema eletrônico? Então, essas práticas operacionais estão transpassadas todas, serão transpassadas para normas infralegais mais operacionais, para que a gente consiga fazer depois um vade-mecum, aonde você vai ter a lei com toda ela regulamentada por temática. E essa que foi a visão nossa hoje. Então, assim, às vezes eu falei muito, então a gente está fazendo mais ou menos assim. Então, a parte do planejamento, se vocês falarem de governança, eu gostei que você tocou muito, que ela é principiológica, se você olhar o artigo 7º, o 11, né, o 7, 8, 9 e o 11, são todas de governança literal. O legislador expressamente disse, olha, eu quero que quem licite seja o agente de contratação servidor ou empregado público. Ele não falou que poderia ser qualquer um. Então, as diligências de governança, de mapeamento de risco, que também estão no 11, elas estão interligadas toda nesse aspecto de governança que tomou uma parte da lei extremamente relevante, de peso. Então, isso galgou-se, né, no primeiro decreto aí, que foi o PCA, né, que é o decreto de planejamento de contratações, que não é, gente, só quero deixar claro aqui, né, tem pessoas de órgãos ou não, licitantes, fornecedores, tudo. O PCA, o Plano de Contratações Anuais, ele não existe para o órgão, ele existe para a sociedade.
ele existe para controle de orçamento, ele existe para que não seja um shopping, né, que eu vou lá e ponho um monte de coisa, compro, não é isso, né? Então, é onde eu digo para o mercado, aviso, olha, tem as contratações aqui. Eu até vou antecipar uma coisa que eu ia falar, que é a parte da grande assimetria, né, que tem hoje, né? O PCA é um dos grandes vetores de mitigação de assimetria de informação, aonde eu consigo olhar as compras de governo hoje. Obviamente, você não vai saber a especificação, tudo, mas vai saber, o mercado vai ter, olhando para aquilo ali, ele vai saber o que tem. E a outra menção de governança, né, que a lei trouxe, é o artigo 174, que é o Portal Nacional de Contratações Públicas, é o grande locus informacional da administração pública, quando eu digo de todos os poderes. Artigo 1º da lei diz para quem ela aplica, né? Para todos os poderes, tudo, né? Tudo, pá. Lá está escrito expressamente. E o PNCP, ele é o locus de transparência para todas as contratações realizadas pela administração. Aí vocês podem olhar lá e falar assim, mas André, mas ele disse que eu não preciso usar o sistema de compras do Portal Nacional de Contratações Públicas. Beleza, não foi eleito um sistema ainda ali, né? Mas todas as informações para o fornecedor, edital, PR, plano de contratações anual, registro cadastral unificado, então todas essa parte de planejamento ali, da governança em si, que a lei trouxe, ele vai estar no locus informacional, tanto que ele tem aspectos informacionais, propriamente dito, e sistemas que você vai ter ali de acesso, que o fornecedor vai ter acesso para assim, a sociedade em si. O outro ponto também, que você vai ter condições nesse planejamento, nessa governança toda, de saber se os contratos estão sendo bons, se os contratos foram com desempenho. Então, todo esse aspecto da governança e planejamento, né, que é uma governança, quando eu planejo, eu tenho uma governança e governabilidade, ele tangencia a lei inteira, que vai chegar lá no 174. Espero não ter falado muito, eu vou passar. Então, a base para mim do o planejamento em si, embora seja interno, porque ele é interno, muito do órgão, né? Ele tem os vetores externos, que é o planejamento, o plano de contratações anual, eu tenho as audiências públicas, eu tenho vários sistemas hoje que eu consigo dizer para o fornecedor, olha, a assimetria, embora possa ainda ocorrer, ela vai se mitigando ao longo da aplicabilidade da lei. Então, hoje o desafio é como eu chego ao fornecedor hoje, né, que eu tenho que chegar ao fornecedor com meio de audiência, mostrando o plano de contratações anual, os modelos da AGU hoje, que ele já sabe quais são as contratações que serão feitas, que pelo modelo ele já sabe contrato, termo de referência, então são aspectos de que ele vai alçar aquela parte ali. Então, assim, eu acho que, embora ela seja uma lei extensa, ela é uma lei desafiante e melhor para o licitante, que muito tempo a gente ficou muito embutido, né, embutido no nosso canto de medo de fazer uma audiência, o que o tribunal ia falar, o que a sociedade vai dizer. Então, hoje eu consigo ter até acesso às soluções de mercado antes de fazer uma licitação. Então, acho que é isso de início aí, acho que falei muito, peço até desculpa, a gente vai se empolgando, né? A primeira que você me perguntou, eu vou entrar nas questões que está levando muito tempo, né? Eu vou matar essa hora aí e vou passar, né? Que era sobre... A gente quer te ouvir. Guilherme, se quiser me interromper, por favor, se me interrompa, tá? Imagina, está Sabe que os empolgados em licitação, eles são empolgantes, assim, né? Eles são meio empolgados demais. Mas vamos lá. A primeira questão sua lá, que você disse, que era o sigilo, né? Das licitações. Assim, como é que a gente definiu isso? Eu vou já matar essa resposta muito rapidinho, né? A gente teve a IN 73, que é o critério de julgamento pelo menor preço e maior desconto. Como a gente matou essa parte do sigilo? A gente usou o artigo 60, deixa eu só colar aqui, tá, gente? 61 da 14133. Ele diz lá, o 61,
Definido o resultado de julgamento, a administração passa para negociação. Então, a gente quebrou e colocou assim, olha, ele vai ser aberto após, né, o resultado do julgamento. O que é esse resultado de julgamento para a IN 73? Quando eu chego lá, ele entrou com a proposta, houve a fase de lances, eu tenho a parte de desempate, então tem toda aquela parte da sessão pública toda, até os desempates, tudo quando encerra e tem o pretenso vencedor, que é aquele que está com o melhor preço. Aí, quando fecha aquela parte ali, que a gente fechou nessa parte, quando fecha, ele abre para negociação. Ele pode não abrir o orçamento naquele momento que eu vou negociar, se eu tiver muito rápido, vocês me dão um toque aqui. Né? Então, eu vou só repetir. Eu vou entregar a proposta, teve toda a fase de lances, teve depois do lance, o que acontece? Eu tenho os desempates propriamente ditos, de lei complementar ou não, da 1, 2, 3, ou tenho outros critérios do artigo 60, eu tenho os desempates, feitos os desempates, eu vou fechar a sessão. Por quê? Porque eu vou ter o melhor preço da administração naquele momento em ordem de classificação. Feito isso, o que vai acontecer? Eu vou para a negociação. Neste momento, ele pode abrir ou não. Ele pode falar com o fornecedor lá, olha, eu tenho que abaixar o preço e tal. Se o fornecedor não, ele for irredutível, ele pode, ao momento que ele quiser, abrir esse orçamento que está em sigilo para todo mundo, ele vai negociar, olha, o preço que eu tenho é esse, eu não posso, você abaixa, não deu, vai para o segundo, terceiro, e assim sucessivamente. O momento definido pela IN 73 foi esse e vai ser mantido para todos os critérios de julgamento que hajam a disputa propriamente dita, né? Acho que respondi esse, não respondi, vocês me dão um puxão aí e me chamam. A outra que você falou, que eu dei uma anotada aqui, que eu acho importante, é a questão dos parâmetros de pesquisa de preços para obras, né? Antes de falar do fornecedor ou não, eu acho que o importante é dizer que o regulamento foi estendido, como você bem pôs, né? O regulamento, né, o decreto 7983 foi estendido. Aí eu pergunto assim, mas pode estender, considerando que a lei diz que eu não posso utilizar a regra da 866 calçada ou embasada em outra regra. A gente tem um parecer que foi consultado para a Câmara AGU, que se a gente criar uma regra possibilitando aquilo, estipulando que eu posso usar uma outra regra passada, ela está valendo desde que a gente afirme e confirme que ele é possível de usar no que couber, porque nenhuma regra vai se encaixar perfeitamente, né, na lei nova, né? Então, a gente estendeu o decreto até que a gente faça uma regulamentação. Mas a pergunta tua é bem pontuada, mas eu vou fazer um paralelo aqui, vou tentar fazer um paralelo tanto com o 23, parágrafo 1º, tanto com o 23, parágrafo 2º, porque o primeiro, ele fala de bens e serviços em geral, e o segundo fala em obras. Se você olhar os parâmetros ali, são 5 para 1 e 4 para obras, né? Todos são iguais. Lógico que o primeiro vai dizer assim, olha, eu vou usar o painel de preços, banco de saúde, e o outro vai usar o SINAP Ciclo, né? O fornecedor foi o único que foi suprimido ali, né? Porque, na verdade, como a gente tem vários sistemas, o tribunal até já considerava a pesquisa com o fornecedor quase uma obsolescência, né? Porque não, é mais difícil, você perde tempo, então, mantiveram ainda na parte de bens, né? Mas fazendo um contraponto, né, nós temos a nota fiscal eletrônica, que a nota fiscal eletrônica nada mais é que o fornecedor. Se eu pegar o portal da transparência da Controladoria Geral da União hoje, que tem as notas fiscais eletrônicas do governo, eu vou conseguir fazer uma pesquisa por fornecedor, por serviço ou bens. Então, a nota fiscal nada mais é que uma extensão disso, muito mais com ferramental, muito mais rápida do que você ficar esperando 3 dias, ele não manda, e assim você vai ganhando tempo. Então, na verdade, não teve o parâmetro foi tirado, os parâmetros são aqueles 5, a gente vai ter que modular em regra isso, né? Lógico, né? Ela não está modulada ainda. O decreto vai servir de
longa-manos aí para o gestor, porque ele não pode deixar seu processo de contratação parar, porque eu não tenho uma norma de apoio. Mas aí a nota fiscal eletrônica, eu acho que ela vai sobrelevando ali na parte do fornecedor, que eu posso pegar por fornecedor, por produto. Mas não, o legislador não escolheu esse parâmetro do fornecedor. Tá? E a última, estou tentando ver se eu consigo, depois vem os contrapontos, né? Esse aqui eu acho que merece um pouquinho mais de atenção aqui. Esse é uma arena do registro cadastral unificado, que tem o cadastro de atesto com todo o desempenho do quanto contratado, né? Esse daqui, ele tá uma arena mais espinhosa, considerando que a lei trouxe, né, do registro cadastral assim, unificado, ela ampliou o cadastro unificado. Eu quero só fazer um overview aqui. O cadastro geral unificado, ele é mais ou menos um SICAF nosso hoje, né? Que é o sistema de cadastral unificado dos fornecedores, onde eu tenho as sanções, onde ele tem todos os critérios para ser habilitado. Então, esse registro cadastral da nova lei vai ser, né, todo o critério habilitatório ali, que mudou bastante coisa, a habilitação virou um núcleo bem denso em habilitação, ele foi potencializado na norma, se a gente olhar a lei 866 com a lei atual, assim, a habilitação foi potencializada, assim, né, ela tem bastante critérios maiores do que tinha antes. Declarações até que eu tenho um pouco de crítica, por exemplo, pedir que ele declare antes de licitar que ele vai cumprir todas as obrigações trabalhistas sob pena de desclassificação. Na habilitação, você não desclassifica, você inabilita. Então, tem umas inconsistências que a gente vai ter que fazer no próprio redesenho de uma regulamentação mais densa, se precisar, sobre o tema. Mas vamos lá. Então, ele é mais ou menos o SICAF nosso hoje. Só que muito mais, né? Um todinho, né? Deram uns todinhos para ele, ele ficou muito mais incorporado, que vai ter esse cadastro de atesto. Só que esse cadastro de atesto, gente, você tem que olhar que ele cresceu. Esse cadastro de atesto, ele vai servir para desempate. Lá no 60, um dos critérios de desempate é olhar esse cadastro de atesto, né? E para as habilitações. Então, o que acontece com isso? Vai acontecer com isso? A gente tem que mensurar isso, porque se ele for um médio fornecedor, um mau fornecedor, um bom, a depender da sanção, a lei não trouxe por quanto tempo aquilo ali fica, como ele vai ser mensurado e deixou ao largo da regulamentação. E a única forma porque eu vou falar tecnicamente, tá? Eu vou me afastar da minha secretaria, estou como técnica, né? Então, assim, tecnicamente, se você for repensar a regra, você pode olhar lá, não sei se vocês concordam, você veja só, quando eu pego uma regra daquela e digo que eu posso ter um cadastro de atesto, onde eu vou ter todas as penalidades ali, sem um momento de retirada, ele se torna uma pena perpétua. E talvez ele nunca chegue numa pontuação de um bom fornecedor ou um excelente. Ele vai ser sempre um médio fornecedor. Então, para a construção da regra, ouso falar que ela vai ter que ser conjugada com o artigo 156, que são as sanções. Porque ela vai ter que haver, assim, a conjugação do cadastro de atesto, com aplicabilidade de sanção, e a sanção aplicada, feito os seus pagamentos, quitei tudo com a administração, seja se eu paguei monetariamente, seja se eu cumpri o contrato ou não, ele cai aquilo ali, né? Ele decai do patamar ali, e aí ele volta a ter um outro nível de classificação, porque não tem condições de ele ficar quase uma eternidade, né? Então, estou falando posicionamento técnico, que eu estou estudando isso, e acho que não dá para ter isso. Na verdade, você pode olhar a regra lá, ele fala que é um incentivo para o fornecedor. Então, ele não pode ser um cadastro de desincentivo, inclusive aos entrantes. Ele tem que ser um incentivo para que eu esteja bem. Então, eu não quero ficar com a penalidade e estar no médio. Eu quero sair daquela penalidade e voltar para ser bom. Então, o cadastro de atesto tem que ser comungado com a sanção para que ela tenha sua prescrição, não do direito, digo, a prescrição lá, eu prescrevi 3 anos, 2 anos,
acabei, cumpri, ela cai no legado, porque ele tem que dizer que aplicou, ele tem um legado, como o SICAF tem, e ele é reclassificado, porque senão ele vai ficar tateando a vida inteira naquilo. Você imagina, eu sou uma fornecedora de 20 anos para o governo. Pô, com certeza eu cometi algum deslize, né? Só se for um santo, né? A gente erra na casa da gente, né? Erra com o marido, com a mãe, com todo mundo. Então, pode dizer que ele errou alguma coisa, mas não foi nada infracional, e foi lá impedido, alguma coisa. Aí vai ficar aquela mancha a vida inteira. Então, essa mancha, a gente tem que ver como é que a gente põe essa mancha aqui, né? Porque a lei trouxe expressa isonomia, transparência, né? Igualdade, né? E incentivo para que ele seja bom. Então, não é um incentivo à permanência de um legado contabilizando ponto em negativo, né? Então assim, ele está para regulamentar. Eu quero dizer, vão perguntar para mim por que não está regulamentado ainda. Eu vou pedir só mais uns 2 minutos para eu explicar. Quando você vai lá, eu vou colar o artigo agora, que eu sempre esqueço o artigo, acho que eu sei, era o artigo 86. Espera aí, artigo 86. Deixa eu ver se é o artigo 86. Não é, lógico que eu ia errar. É 87, né? Ele fala aqui, o registro cadastral vai ser na forma disposta em regulamento. Quando ele cria essa forma disposta em regulamento, ele diz para todos os entes da federação, ele pode ter uma regra própria. Só que aí o PNCP diz que eu tenho que ter um unificado. Então, a tentativa agora, então tem um PL 246, que é da Tabata, na Câmara, PL 249, que ele está fazendo uma alteração para que seja pelo menos a regra, só, quero deixar bem claro, tá, gente? O PL está escrito assim, a regra do Poder Executivo Federal, para que tenha uma isonomia de regra, mas cada um pode ter seu sistema. E o unificado, ele vai, depois a gente vai ver como é que migra aquilo lá, e cada um vai ter o seu, pode ter os, como tem Minas, tem o dele, como São Paulo tem, parece que Porto Alegre tem, então cada um tem um sistema seu, mais um padrão de regra do Poder Executivo Federal, ou seja, o Executivo faz a regra em decreto, padroniza essa regra toda, e aí eles aplicam no sistema deles, né? Então, por isso que a gente não resolveu ainda, porque há esse estudo, né, de como eu aplico esse registro cadastral olhando as sanções, e não fazendo um registro punitivo, né, que quase vira um registro punitivo. Ó, se você errou uma vez, tá lascado. Se errou 2, então tá perdido, né? É mais ou menos isso, tá bom? Eu acho que eu respondi as 3. Eram essas, né? Respondeu sim. Bora lá, Guilherme. Acredito que sim, foi muito bom ouvi-la, Andréa. Obrigado pela palavra, muito bom dia a todos. E antes de tudo, eu gostaria de apresentar minha colega de BDIC, a Jéssica Couto. A Jéssica é procuradora do Estado de São Paulo, especialista em Direito Administrativo e em Direito Econômico, tem MBA em Economia e Gestão, com ênfase para o Direito da Construção, e é mestranda em Gestão e Políticas Públicas. Eu aproveito aqui a oportunidade para agradecer ao IBDIC por toda a excelente organização desse webinar e também ao Comitê de Contratações Públicas, que tem estruturado esta série tão rica de webinários, tão diversificada, trazendo profissionais das mais diversas áreas, com as mais diversas especialidades, com a coordenação do Alexandre Aroeira Salles. E afinal, uma enorme honra participar, compor esse webinar com 2 profissionais tão brilhantes e admiráveis quanto Andréa e Jéssica. Fico muito feliz de conversarmos aqui e de ter a oportunidade de aprender com vocês. E agradeço, em especial, a Andréa por gentilmente aceitar o nosso convite e dispor do seu tempo para conversar conosco. Como coordenadora geral de normas, em âmbito federal, ela tem tido um papel central na regulamentação da Lei 14.133, e a regulamentação, como a Andréa já conseguiu aqui nos esclarecer muito bem, de nenhuma forma opera um papel secundário quando a gente fala do direito atual de licitações, tal como estruturado pela Lei 14.133. A regulamentação é mesmo elemento e condição indispensável para a operacionalização de dezenas de pontos da nova lei. Um bom exemplo é justamente esse de anotação de desempenho e registro cadastral. Então, nada melhor do que tratar com a Andréa sobre todos esses temas. E eu gostaria de fazer uma observação
sobre um dos pontos que ela observou, um dos pontos talvez mais relevantes da nova lei, que é a questão da redução de assimetria de informações. E eu diria que é uma redução de assimetria que é bilateral, vale para ambos os lados. Quando nós temos um planejamento mais transparente, mais eficiente, é possível que o mercado consiga precificar de forma mais exata. E, ao mesmo tempo, é necessário que a administração pública busque informações sobre o que vai contratar. Ela tem tentado, a lei propôs uma padronização, uma centralização dessa inteligência sobre prestações, mas existem prestações muito complexas sobre as quais a administração não tem tempo, não tem recursos, ou seria muito custoso que ela se dispusesse a tentar planejar de forma exauriente. A própria lei reconhece isso quando incorpora um modelo europeu de diálogo competitivo. E aqui nós temos uma redução que eu diria também assimétrica, uma redução da simetria de informações que vale para ambos os lados. Por quê? Não me parece que o diálogo competitivo seja uma entrevista unilateral em que o poder público faz perguntas para os particulares, para os licitantes, e permanece numa posição, numa postura hermética. Por vezes, é possível que, por melhor que tenha sido o planejamento do poder público, ele não tenha atentado para aspectos que o mercado privado, os licitantes, vão considerar como relevantes. Vou dar um exemplo. Construção, reforma de uma rodovia. Nós sabemos, até pelo modelo histórico de licitações que temos, por dever de parcelamento e tal, que nós podemos ter numa mesma rodovia diversos trechos executados com projetos básicos diferentes, concebidos por empresas diferentes e executados também por empresas diferentes, ou seja, temos uma colcha de retalhos, podemos ter lá espessuras de pavimento, de base absolutamente distintos. Então, como determinar qual que é a solução aplicável? Eventualmente, é o próprio particular que vai apontar para a administração. Olha, eu preciso do cadastro de projetos, será muito mais eficiente, será muito mais seguro que o contrato siga assim. Enfim, o mercado, obras e serviços de engenharia são repletos de exemplos como esse, que um verdadeiro diálogo, não necessariamente no próprio diálogo competitivo, mas também via esclarecimentos nas demais modalidades licitatórias. E gostaria também de tocar na terceira pergunta proposta pela Jéssica, que diz respeito sobre a avaliação do desempenho anterior. Não há dúvidas que essa sistemática ela busca apresentar um incentivo àqueles que se relacionam com a administração pública para que construam e mantenham uma verdadeira reputação de qualidade a ser considerada para fins jurídicos. Mas nós estamos falando aqui também da aplicação do princípio da isonomia. Isso ficou muito claro a partir da exposição da Andréia, e o princípio da isonomia se aplica aqui por diversos ângulos. E eu destaco aqui 3 pontos mais relevantes. O do artigo 60, inciso 2, que prevê que a informação sobre o desempenho anterior constitui um critério para desempate de licitação. Então, nós temos aqui na anotação de desempenho uma vantagem competitiva, ainda que seja ela residual e eventual, aplicável a propósito de empate. O artigo 37, inciso 3º, estabelece que a avaliação da nota quanto à proposta técnica deve tomar em vista o desempenho anterior do licitante. Então, aqui nós temos uma vantagem ou uma desvantagem competitiva mais evidente. E, por fim, o artigo 67, inciso 2, determina que essas informações cadastrais devem ser consideradas para efeito de habilitação técnica. Então, nós temos aqui não propriamente uma vantagem ou uma desvantagem competitiva, mas uma verdadeira barreira de entrada. E como que essa sistemática funciona? O artigo 88, parágrafo 4º da Lei 14.133, alude à regulamentação do cadastro para avaliação de desempenho. O desafio todo é que poderá haver regulamentos com concepções diversas. Esses regulamentos podem ser mais ou menos gravosos e afetarão de formas variáveis as chances dos diversos players para a disputa de licitações subsequentes. E um ponto interessante, há todo esse impasse ao projeto de lei mencionado pela Andréia, e esse projeto de lei se justifica por conta dessa dificuldade de harmonizar
a sistemática de vários regulamentos com o princípio da isonomia. Como reflexo desse problema, como possível reflexo desse problema, nós temos vários regulamentos que têm sido lançados em âmbito estadual, em âmbito municipal, que se propõem a tratar da Lei 14.133 de forma exauriente, mas não tocam nessa questão. E eu colho aqui um único exemplo para ilustrar, que é o Decreto Estadual 10.086 de 2022 do Estado do Paraná. Ele é uma verdadeira bíblia, ele regulamentou a Lei 14.133 como um todo, mas no ponto do registro cadastral, ele, enquanto decreto, indicou que o registro ainda seria objeto de regulamento. Então, talvez esse vácuo nas outras esferas se justifique mesmo por essa problemática apresentada pela Andrea. E aqui, enquanto não surja uma nova iniciativa legislativa em âmbito federal, pelo menos o artigo 187 da Lei 14.133 pode ser de grande utilidade para que as outras esferas federativas incorporem a regulamentação que virá do plano federal. Será algo muito mais rápido, muito mais eficiente e potencialmente mais isonômico, eu diria. E agora eu gostaria de dirigir para a Andrea e para a Jéssica também algumas perguntas, algumas dúvidas próprias minhas. A primeira pergunta que eu faria é sobre as condições e pressupostos para a aplicação do diálogo competitivo. A Andrea mencionou um ponto interessante, que nós temos normas de eficácia plena na Lei 14.133 que não fazem referência expressa à regulamentação, mas nem por isso a regulamentação deixa de ter utilidade para algumas regras, especialmente essas mais inovadoras que não fazem parte da nossa cultura de licitações e contratações ainda. E esse é o exemplo do diálogo competitivo. Nós temos aqui uma mudança significativa da forma de planejar a contratação, não é um outsourcing, uma terceirização do planejamento para a iniciativa privada, mas uma forma diferente de planejar, que envolve técnicas negociais, que envolve expertise técnica suficiente para que o poder público não se deixe ser capturado pelos licitantes, e há desafios adicionais, como preservar o sigilo de informações privilegiadas, compor os diálogos com isonomia e eficiência. Esses são os desafios para o poder público. Para os licitantes, nós temos aqui, pelo menos no primeiro edital do diálogo, nós já não temos nele uma cartilha pronta e acabada de parâmetros a serem seguidos de forma mecânica, com um checklist. Vai haver ali um envolvimento dinâmico, meses, provavelmente, de diálogo. Então, considerados todos os elementos que abordei, eu gostaria de saber de vocês, considerando especialmente o ponto de vista do poder público, como vocês veem a operacionalização do diálogo? Vocês entendem que a regulamentação nesse ponto, por mais que não referida no artigo 32 da Lei 14.133, seria uma via adequada para estruturar práticas e procedimentos em torno dessa modalidade licitatória, sem prejuízo de preservar a flexibilidade inerente ao diálogo? Vou passar a palavra para vocês agora. Eu tenho outras perguntas depois, mas acho que... Você pode só repetir que cortou aqui? Desculpe, que é que estou com uma reunião aqui, o pessoal está... Desculpa, claro. Gente, mas é coisa live. A pergunta? Imagine. A minha pergunta é, como vocês veem a operacionalização do diálogo do ponto de vista do poder público? Entendem que a regulamentação poderia ser uma via adequada para compor o regramento do artigo 32? Posso responder? Pode ser eu ou você antes, Jéssica? Pode ser eu? Pode começar, André. Posso começar? Beleza. Bom, o seguinte, eu não tenho dúvidas disso, né? Primeiro ponto que ninguém está habituado a uma sistemática dessa. Ela é uma modelagem completamente nova. Eu só vou fazer um paralelo muito minimalista, mas vai dar para fazer uma analogia ótima. Quando a gente lançou o planejamento de contratações, a gente fez a norma e nós fizemos ela facultativa. A gente não teve adesão, porque ninguém sabia fazer. Nós estamos aprendendo junto, inclusive o agente regulador foi aprendendo junto, porque a gente tinha que
andar com os órgãos junto, porque também a gente estava vendo que não houve adesão, porque é facultativo. A gente teve que mudar a norma, colocar obrigatoriedade, a gente achou que ia fazer uma modulagem de teste ali, para o órgão ir aprendendo a fazer, para não ter uma cobrança de nada. Não adiantou. A gente teve que virar a chave, mudar a regra e fazer com que fosse obrigatório. Houve também um aprendizado, não tinha maturidade de se fazer aquilo. Então, foi jogando um monte de coisa no sistema, depois tinha que ir limpando os itens que não eram sendo feitos. Então, assim, foi um aprendizado entre partes, né? Entre órgãos, até a gente chegar no que a gente está hoje, né? Apanhamos ainda, porque não adianta dizer que está tudo bem, assim, está tudo ótimo, porque o gestor, a gente está vendo qual é a melhor forma de ser feito, porque tem uma comunicação lá na frente, que não é interna, é corporis. Então, esse aprendizado eu vou trazer para o diálogo, né? Ninguém nunca fez, né? Não conheço, assim, também não sei quem possa ter feito. Então, há necessidade de uma regulamentação. Primeiro ponto, porque a gente já regulamentou assim, o critério de julgamento de menor preço e maior desconto e maior retorno econômico, prevendo a aplicabilidade do diálogo, porque ele não disse para em nenhum momento na norma, ela é silente para dizer assim, olha, depois que né, os pressupostos dela, como é que eu tenho uma necessidade e não tenho uma solução, eu preciso de algo, eu não sei o que fazer. Embora eu ainda acho que o diálogo ficou muito restritivo, ele que só pode para aquele assunto, criou 3 vertentes ali, que eu posso utilizar o diálogo para inovação, quando eu tenho critérios jurídicos ou técnicos que eu não entenda nada, como se fosse quase uma PPP. Tanto que no final da lei, eles estendem a parte do diálogo para as PPPs, eles mudam ali, né? Então, assim, a questão é assim, ele ficou um pouco restritivo nos quesitos de aplicabilidade, mas veja só, em nenhum momento ela diz assim, depois que eu fiz toda essa solução dialógica, que a gente chama, né, entre o fornecedor e a administração, eu não tenho como que eu vou fazer. Eu posso fazer por menor preço? Posso. Posso fazer pelo maior retorno econômico? Posso. A lei não impediu a forma que eu decido que vou licitar. Isso vai ser feito ao longo das tratativas com o fornecedor. Então, eu não tenho dúvidas, né? Pode ser que alguém coloque tudo no edital, no contrato, e isso se resolva, né? As suas consultorias acolham esse preceito, mas ele há uma necessidade de procedimentalizar isso. Por quê? Primeiro, que não está a modelagem toda formatada pela lei. Segundo, que a lei diz para mim que eu tenho que fazer toda a licitação, preferencialmente no formato eletrônico. Então, a gente tem que pôr a aplicabilidade dela, né? A gente tá pondo no sistema agora todos os critérios de julgamento e tem até os fechados, que só tem um modo fechado. Por exemplo, técnica e preço é fechado, que ele vai entrar com a proposta lá, não tem lance, não tem nada, mas estará dentro do sistema de compras hoje. Então, essa procedimentalização regulamentar inferior à lei, operacionalizada, eu vejo como uma necessidade mesmo. Eu não vejo como mais um arranha-céu de normas para o gestor, ao contrário. Eu vou contar um fato de 2017, quando a gente foi mudar a IN5 de serviços, olha, uma INzinha, né? Aí todo mundo falou assim, não, o gestor vai pedir para tirar tudo, André. Nossa, vão pedir para deixar ela menor, que ela é muito chata, tal. A gente fez na ENAP aqui, todo encontro com os órgãos, ouvimos o fornecedor, foi assim, né, com todos os atores envolvidos, né? Empresa, com tudo. Quando chegamos ao final, a única coisa que veio a mais é o gestor pedindo, coloque a regra, porque aí meu chefe não manda eu fazer diferente. Me diga como fazer. Eu preciso de procedimento. E a gente vê assim que o procedimento ele pode ser inovativo, ele não precisa ser restritivo. A intenção é você procedimentalizar para o gestor que ele não precise de recurso humano para fazer uma licitação no presencial, que ele possa fazer um clique dentro de um sistema, né, que a construção já estava pronta. Então, é essa que é a visão. A gente tem que olhar uma norma não como mais uma que eu tenha que me debruçar, é mais uma
que talvez esteja num sistema eletrônico para que ele não tenha que ter 10 pessoas e ele possa fazer o trabalho de 10, 2 façam, e essas outras 8 pessoas possam estudar mais para fazer melhor para administração, né? Porque a máquina tem artefatos que a máquina faz, que não há necessidade de que a gente fique perdendo tempo ali. Exemplo vai ser o TR digital. Todo mundo vai ter que estudar o TR, vai ter que saber o objeto, mas o TR vai estar no sistema. Quando ele for preencher os campos lá, ele vai sair automaticamente. Então, essa eu não tenho dúvida, ainda mais no diálogo competitivo, uma modalidade que vai ser experimentada ainda, né? Ela vai ser experimentada ainda. Tá? Só sinto muito que ela é um pouco restritiva. Mas só um comentário, enfim, eu concordo contigo, André, eu acho que é uma necessidade a regulamentação do diálogo, sobretudo por esse desafio procedimental à vista das peculiaridades mesmo da modalidade licitatória. Então, ele pressupõe uma condução toda diferenciada das etapas, um necessário preparo, um treinamento dos servidores, o uso de recursos de tecnologia da informação de forma bastante marcante, né? Então, nós precisamos de um sistema que comporte tudo isso. Só que aí, concomitantemente a tudo isso, e a Andrea sabe mais do que ninguém, e eu acho que demonstrou bastante isso, tem uma necessidade de regulamentar diversos outros dispositivos e a necessidade de implementar outros sistemas específicos para a plena eficácia da 14133, até para a operacionalização de institutos mais usuais. Então, assim, os desafios do poder público, e aí sempre do lado de cá, nesse momento eles não são poucos realmente, mas e aí acho que, para ser bastante objetiva, sim, acho que a regulamentação do diálogo ela é uma necessidade, sobretudo para a operacionalização do próprio diálogo, né, na própria modalidade. Eu queria só fazer um complemento, só desculpa, Guilherme. Imagina. Eu queria fazer um complemento da fala sua, Jéssica, que foi bem de relevo, porque é o seguinte, eu só queria deixar, as pessoas estão vendo a gente aí, né, e eu quero que eles entendam que a regulamentação a gente está fazendo as que dão mais densidade para operacionalizar a lei. Por exemplo, até março, né, que são agora a gente eu estou na leva dos 90 dias para a entrada da lei nova, né? A minha meta da coordenação e do departamento são do que eu tenho para os 90 dias, né? Então, a gente vai conseguir implementar 98% de todas as licitações realizadas pelo governo, né? Sendo quem usa o sistema, não só direto ao TAI fundacional, do Executivo Federal. São aquelas estatísticas que a gente tem, que a gente consegue implementar a lei. Né? Então, o diálogo, não que ele está deixando de lado a regulamentação, mas eu tenho outras coisas que eu tenho que operacionalizar, que senão a máquina para. E em março, né, a gente vai estar toda com essa densidade, exemplo, o SRP. O SRP já está indo para a Casa Civil para sair o decreto novo, mas o sistema, nesse par e passo, indo para a assinatura, né, ele vai, já está o sistema sendo feito. Que muitas coisas dá para você extrair da própria lei e construir a caixinha de surpresa que o sistema traz, né? Mas, assim, então, eu queria só falar isso, achei importante que você falou, porque às vezes as pessoas olham e veem assim, só faz aquilo, dá outro, e não sai o que eu pretendo. Mas entre um SRP e um diálogo hoje, então, a gente tem uma prioridade normativa para a gente poder colocar a lei, na verdade, dar uma densidade operacional para a administração e para que o fornecedor entre no sistema, que é como ele envia o lance, como ele vai operacionalizar ali, tá bom? Obrigada pela fala. Concordando com vocês, eu só agregaria um ponto. O processo licitatório custa, e custa muito dinheiro para a administração pública, e tanto mais quanto seja tão complexo quanto o diálogo competitivo. Existem levantamentos internacionais indicando que a fase externa do diálogo pode levar de 18 a 24 meses de maturação. Não é possível que, ao término desse tempo, a administração pública perceba que exerceu lá uma atividade insuficiente, desastrosa, que não pode levar a um contrato inviável. O diálogo definitivamente não pode ser tratado como, infelizmente, ocorre, como alguns procedimentos de manifestação de interesse, que muitas vezes são desenvolvidos e chegam ao final e não são aproveitados. Mas nós temos aqui um tempo curtíssimo, eu gostaria de tentar dirigir a vocês uma última pergunta que diz respeito a um problema notório
de obras públicas paralisadas. Um dos fatores de paralisação de obras públicas são irregularidades jurídicas. O próprio TCU costumeiramente aponta defeitos em projetos básicos e muitas vezes isso significa paralisar as obras. Aqui a gente tem uma virada de 180 graus da Lei 14.133 em relação ao regulamento anterior. O artigo 147 estabelece que, para anulação e interrupção da execução de um contrato tido como irregular, o poder público deverá considerar os mais diversos interesses econômicos, sociais, ambientais, como fundamentos a serem ponderados. E, em certa medida, esse regramento até aproxima a figura da anulação da revogação, quando se trata de ponderar aspectos que são, por natureza, discricionários. Embora, claro, os pressupostos de uma e outra competência, anulação e revogação, permaneçam sendo distintos. Mas a pergunta que eu gostaria de dirigir a vocês é: qual que é o entendimento de vocês sobre essa sistemática e como vem a articulação, que certamente virá entre as decisões do ente público contratante e a visão dos órgãos de controle em relação ao tema, porque aqui nós temos uma pauta tão ampla que será levada aos órgãos de controle e dará também, reforçará o protagonismo que nós temos hoje já para a esfera de controle. Aliás, agregaria até um outro ponto. A anulação, quando nós tratamos desses aspectos tão abrangentes, e para linkar essa questão com o tema do nosso webinar, a anulação não deixa de ser um instrumento de gestão contratual e dos interesses relacionados, né? Então, nós estamos falando não só de uma matéria estritamente jurídica, de aplicação mecânica, mas de um instrumento efetivo de gestão de contrato e de política pública. Bom, isentando das posições que o tribunal possa tomar no futuro, né? Então, achei que ele foi, assim, 360 graus, né? Porque antes era suspendia, diz, tira tudo, faz, né? Acaba com tudo, você parava absolutamente tudo, sem ter um posicionamento da administração, de recurso público jogado fora, uma paralisação de obras. Esse dispositivo, na verdade, é uma prevalência de asseguramento. Eu acho assim, se você vir, por exemplo, está construindo, eu sempre gosto, um exemplo, eu acho mais emblemático sempre, estou construindo um hospital para um município. Eu preciso daquele hospital pronto para atender uma população com carência, ou seja, 1000 escolas sendo feitas, aí tem uma irregularidade lá, aí faz o apontamento, vem o órgão de controle e fala, suspende a obra. Com isso, o gestor tem que parar tudo, né? Fazer a chamada, eu me esqueci a palavra agora, eu sempre uso essa palavra, me esqueci, mandar retirar tudo. Como é que chama isso, Guilherme? Quando ele tem que tirar tudo da obra, como é que chama essa palavra técnica? Desmobilizar? Desmobilização. Desmobilização. Essa desmobilização é caríssima. Aí eu tenho que fazer tudo, então assim, né? Então eu tenho que fazer exatamente. Então o 147 vai permitir, obviamente, observado todos os requisitos do 147, e anoto ainda a leitura do parágrafo único, porque ele faz um apontamento. Olha, se tiver risco público, se o interesse público for de asseguramento, né, que eu chamo de asseguramento, sempre por quê? Porque pode ter um caso lá de interesse público lá de um hospital, questão de sustentabilidade, desmobilização, então toda essa parte tem que ser vista. E ele fala aqui, ó, a paralisação ou anulação que não se revele medida de interesse público, o poder público deverá optar pela continuidade. Mas isso não invalida o gestor quando ele diz que eu vou continuar aquilo, há uma responsabilidade. É uma balança que ele criou, bacana, você vai fazer isso. Com aqueles requisitos em cima, eu avaliei e constatei que tem um interesse público de asseguramento. Só que aí ele vai falar assim, ó, isso não invalida dele punição, dele fazer a sanção, ele não retira, porque a continuidade da obra, ele não retira isso. Eu vou continuar punindo. Então, ele diz assim, ó, ele não falou que pode optar, ele deve optar. Então, o legislador ele deu um asseguramento administrativo, porque se o gestor for correto e houve um deslize ali, e outra coisa que eu chamo a atenção, a lei ele fala aqui, ó, é no processo licitatório quanto na execução.
pode ter havido alguma irregularidade lá no processo licitatório, que desagou desde o planejamento. Não é enquanto eu estou executando as aberturas de, estou fazendo uma usina, ou estou construindo um hospital, as etapas de construção. Houve algum desnível, alguma disfunção no processo. Eu posso, inclusive, fazer uma suspensão. Mas se esse desnível, não sendo possível convalidar ou ajustar, sanear o ato pela 9784, eu vou fazer o quê? Eu vou continuar, só que eu tenho que estar naqueles ritos do 147, e constatando esse asseguramento para a administração, eu opto por continuar. Isso não invalida as aplicações de sanção, né, das irregularidades. Só que não é só para o fornecedor, né? Porque quando você assina alguma coisa e você mantém um ato, né, você está mantendo aquele ato no contraponto de uma anulação, né, porque tem uma ilicitude ali, não é questão nem de revogação, né, se for revogação, ele coloca alguma anular, tem uma ilicitude ali, ele falou para mim assim, olha, você pode ser responsabilizado junto, e a lei não vai tirar do gestor isso, mas ele deixa para o gestor a possibilidade, por óbvio, né, gente, vou voltar lá no artigo, acho que 8º, está no decreto 11.246 do agente de contratação, gestor de contrato, dizendo assim, que qualquer dúvida sempre deve direcionar as dúvidas jurídicas ou alguma coisa que deseje para o órgão de assessoramento, por questões óbvias, né? A gente vai ter que fazer toda essa ponderação do 147, que foi uma virada de chave, talvez para atender mais o município com mais carência, precisa atender uma população para tudo, não tem hospital, não tem escola, porque teve uma suspensão ali, ele vai usar os órgãos, né, de assessoramento para que tenha uma convalidação daquele ato, que ele opine sobre a ponderação do gestor de manter uma obra em pé. E acho bom para o fornecedor, porque ele tem uma segurança se aquilo que ele fez é passível de continuidade. Porque às vezes ele é punido, todo mundo sabe que suspendeu, bota a placa, sai no jornal, todo mundo sabe que foi suspenso aquela empresa. Então, já cria aquelas máculas antecipadas que são resolvíveis ao longo de um processo sem invalidar multa, sem invalidar nada. Outro remédio que eu vejo, assim, quando eu olhar esse dispositivo, eu posso só me estender um pouquinho, que a gente vai lembrando as coisas, é quando eu tenho esse dispositivo comungado lá com as garantias de contrato hoje, quando eu tenho aquela cláusula de retomada. Se você vir que mesmo que você não queira de suspender aquilo, que você tenha que suspender, mas você tem a cláusula de retomada, você pode muito bem usar as garantias com cláusula de retomada, embora a lei diga que é para grande vulto, tudo, mas o outro artigo ele não fala que é para grande vulto, eu acho que ele aplica o artigo, acho que o 102 da lei, ele fala que nas contratações de obras civis de engenharia pode exigir prestação de garantia, de prever a obrigação da seguradora, de assumir a execução ou concluir o objeto do contrato. Aí tem as hipóteses lá. Então, eu posso comungar esse dispositivo aqui muito bem com essa parte aqui. Se eu não consigo também fazer essa suspensão, se pode acontecer, tem que colocar no seu risco a possibilidade de uma garantia de um patamar desse, que é a cláusula de retomada. Que aí você também agrega valor às obras, né? Agrega valor, assegura isso tudo, né? Então, é só um complemento para o gestor também saber que ele tem isso daqui, as empresas têm uma possibilidade de se recompor e não ficar com uma mácula só, suspendeu, tira tudo, agora, então ele tem a possibilidade de se reerguer fazendo a obra ainda. Eu estava até lendo ontem, que estavam questionando também, mas é uma matéria bem controvertida, era assim, por exemplo, eu tenho uma empresa, ela está punida, então ela ela naquela obra ali, por que ela não poderia pagar a multa que ela recebeu fazendo, né, construindo a outra coisa, né, construindo obra? E teve uma celeuma, né, mas é uma outra licitação, eu não posso contratar, né? E essa cláusula aqui do 147 é exatamente isso. Ele está sendo punido,
mas ele vai continuar a entregar o bem para a administração. É só isso. Ele continua, se ele tiver capacidade técnica, né, da empresa dele, mas sem inviabilizar as punições. É isso. Para mim, foi assim uma virada de chave isso. Talvez não, a gente não resolve tudo, nada não é um remédio pronto, mas eu acho que para o mercado e para a administração é uma grande possibilidade de você não perder todo um trabalho, gente, fazer uma contratação de obra, né? Não dá para comparar com contratar objeto mais simples, tudo, é uma coisa muito complexa, e você perder tudo por um erro que você pode manter aquilo ali, né? Não fazer uma solução de continuidade abrupta, então dá para resolver de uma outra forma, tá bom? Falei muito, mas tá aí. Imagina. Muito Obrigada. obrigado. Acho que dá até, pelo adiantado da hora, você bastante sucinta. Acho que o 147 é inegável que essas disposições elas representam um aprimoramento muito relevante na legislação de licitação e contratos, porque, vejam, ainda que constatada a irregularidade no procedimento ou na execução contratual, mesmo diante da impossibilidade de saneamento dessa irregularidade, né, a administração ela somente vai suspender a execução ou declarar a nulidade do contrato depois de avaliar os aspectos trazidos pelo dispositivo. Então, como o André bem ressaltou, isso nada tem a ver com eventual sanção cabível, eventual sanção aplicável, mas sim com um compromisso, sobretudo com a entrega de obras públicas, porque todos os anos nós vemos aquelas listas contendo obras relevantes inacabadas, paralisadas, e que, ao fim e ao cabo, elas acabam prejudicando a própria população. E eu acho que esse artigo 147 ele tem um grande potencial e um grande compromisso para com a solução desse problema. O ponto de fato agora é como os órgãos de controle vão interpretar a aplicação como, né, do dispositivo, já que, em última análise, determinada a paralisação da execução de um contrato, ainda assim a administração deveria percorrer toda essa trilha trazida pelo 147 e somente após analisar fundamentadamente esses aspectos, ela poderia determinar ou não a paralisação da execução. Enfim, a gente estourou o horário, né? Acho que nós tínhamos muitos mais temas para falar e ouvir a Andréia e o Guilherme, mas agradeço muitíssimo a participação de todos que nos assistem, da Andréia, do Guilherme. Enfim, foi um grande prazer, uma grande honra estar aqui com vocês e nos encontramos no próximo webinar. Obrigada, bom dia. Andréia, precisamos ouvi-la mais. Nós teremos que convidá-la em outra oportunidade. Foi incrível ouvi-la, foi muito legal ouvir a Jéssica. Eu até gostaria de ter falado menos para ouvir mais vocês. Afinal de contas, não consegui me conter, mas agradeço novamente, agradeço a quem nos acompanha aqui e faço um convite para que visite o site do IBDIC, visite o canal do IBDIC no YouTube, lá poderão acompanhar os próximos webinários e todos os anteriores que já foram produzidos. Muito obrigado, um bom dia, boa semana a todos. Obrigada, gente. Obrigada, viu? Obrigada, Guilherme, Jéssica, obrigada a todos.